Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Que Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 111 do mangá da Nagatoro-san. No capítulo passado nós vimos que o senpai acabou tomando coragem, né, e segurando ali o dedinho da Nagatoro. E a Nagatoro, percebendo a intenção do senpai, acabou segurando logo na mão, não vai fugir não, filho da mãe. E nós aqui vibramos como se fosse o Hexa. E eu tô me perguntando por que a gente vibrou tanto. Mano, eles só deram as mãos e a gente ficou, caralho, puta que pariu, meu Deus do céu. Mas é porque a gente tá tão envolvido ali com a obra da Nagatoro-san que cada pequena coisinha é uma grande conquista, né? Já que nós conhecemos tanto a Nagatoro e tanto o senpai muito bem, então ver o senpai tomando esse tipo de atitude é realmente para se comemorar como fosse o X. E hoje nós vamos ver o que aconteceu a partir daí, né? Já que os dois ficaram tão bugados, como diz o Tavinho, eles ficaram tão bugados que eles acabaram falando coisa por coisa ali no final e... Porra, senpai, corri, é assim que você faz, porque eles ficaram muito, mas muito bugados. E eu tenho certeza que eles ainda vão tocar nesse assunto. Eu tenho certeza que eles vão falar assim. Eles vão comentar, porra, aquele dia lá que deu mais mãos e tal. E eles vão falar sobre esse assunto, porque, querendo ou não, isso acabou sim marcando eles dois. E é isso que nós vamos ver agora. Mas antes de eu continuar aqui, ó, já deixa o seu like aí, né? Pra dar aquela moral. Se inscreve no canal, porque, gente, eu quero muito chegar a 100 mil inscritos pra ter minha plaquinha de 100 mil. Só tem 15% dos 100 mil, né? Tem 15 mil, falta 85. Então, cada 1000 é 1%. Então, então apoia aí, galera, deixando o like pro YouTube divulgar esse vídeo e se inscrevendo aí no canal. Porque se você não se inscrever no canal, você vai receber o pico na tua casa. Você quer uma waifuzinha linda e maravilhosa, quer? Então deixa o like. E se você não deixar, você vai receber o pico ainda hoje na sua casa. Ele vai estar sedento, hein? O pico vai estar sedento, e aí você se resolve com ele. Mas deixa aí, ó, deixa o like aí. Tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com a Nagatoro e o senpai fazendo aquela calzinha antes de dormir, pra poder sonhar um com o outro, né? Ela então acaba perguntando como foi a aula experimental dele e se ele tinha ido para alguma espécie de cursinho. O senpai acaba falando que sim, né, que é um cursinho preparatório para a Universidade de Arte e que a presidente tinha estudado lá também. A Nagatoro coloca aquele sorriso todo confiante e acaba perguntando como o senpai foi e que ele não faz nada a não ser desenhar o dia todo e que provavelmente ele deve ter passado o rodo em geral lá no cursinho, né? Deve ter sido o melhor da turma. Mas nós vemos que o senpai fica com aquela cara de frustrado dele. Ele começa a contar pra Nagatoro tudo o que aconteceu e nós podemos ver ele ali na sala do cursinho de arte. Ele então acaba conversando com o professor acaba perguntando pra ele se ele está ali para uma aula experimental e pergunta, né, se ele quer se juntar aos outros, né, nesse exame de arte. O senpai acaba falando que sim, né, e nós vemos ele bastante determinado, né, já que ele vai acabar fazendo um exame da Universidade de Arte, então ele precisa mostrar tudo o que ele sabe. Nós vemos que o senpai está muito nervoso, né, já que ele está ali junto com os veteranos. Em outras palavras, o senpai aqui não é o senpai, ele é apenas um porraizinho. Eles terminam de desenhar e nós vemos que eles vão começar a fazer a revisão dos desenhos, né, para poder ver qual desenho é o melhor e qual desenho é o pior. O senpai acaba percebendo um padrão nas pinturas, que eles colocaram as melhores pinturas no canto superior direito, que provavelmente o desenho dele, ele então acaba ficando bastante nervoso, já que ele não está vendo a pintura dele no canto direito. O professor acaba falando que é a vez do senpai, né, de avaliar o desenho dele e que ele está ali para uma aula experimental. O senpai acaba percebendo que ele está em penúltimo. Meu Deus do céu, senpai, em penúltimo, você passou a obra toda desenhando, tá em penúltimo, cara. O professor acaba falando que a obra dele está um pouquinho rude e nós vemos o senpai todo nervoso, né, tentando achar o seu óculos que já não existe mais há milhões de capítulos atrás. E o professor acaba perguntando se ele estava nervoso. O senpai gaguejando falando que acha que estava um pouquinho nervoso, né? O tempo então acaba passando e nós vemos o professor se despedindo do senpai, falando que é para ele considerar, né, em se matricular na escola deles,
O senpai acaba falando com certeza, e o professor acaba falando pro senpai que ele já é um estudante do 3º ano e que ele precisa se matricular, né, se ele quiser ir para uma universidade de arte. O senpai acaba falando que vai pensar e o professor acaba lhe dando um panfleto, né, com alguns cursos de arte que vão ocorrer durante o verão. E mais uma vez o senpai acaba falando que vai pensar sobre isso. Na página seguinte acaba voltando para o presente, o senpai vira para Nagatoro e diz que foi isso que aconteceu e que ele não foi tão bem. Nós vemos que a Nagatoro fica um pouquinho irritada com isso, né, e acaba apertando ali os pescoços dos pinguins, né, já que, poxa, o senpai vive desenhando e ele ficou em penúltimo. Como assim, mano? Como assim a arte do senpai não tá tão boa? Ela então acaba virando pro senpai e diz que ultimamente ele está começando a ficar um pouquinho mais confiante, né? O senpai acaba dizendo que bem, né, quando se trata de arte ele consegue aprender normalmente e que ele nunca foi bom nesse tipo de coisa. Mas vemos que a Nagatoro acaba ficando com um bico, já que ela tentou trazer à tona, né, o dia que eles acabaram dando as mãos. Só que o senpai acabou nem tocando no assunto. Na cena seguinte nós vemos a Suna e o senpai desenhando na sala do clube de arte. E nós vemos que o senpai está bastante preocupado, né, olhando ali para o panfleto, aonde tem os cursos para o verão. Nesse exato momento a porta acaba se abrindo e nós vemos a presidente, né, resplandecendo ali com todo o seu conteúdo. O senpai fica bastante assustado, né, bastante surpreso por ver a presidente ali. Ela então acaba pedindo desculpa, né, por incomodar eles. E a Suna acaba falando que é muito cedo, né, para a presidente vir buscar ela. A presidente acaba falando que hoje ela tem tempo livre. Ela então acaba vendo a arte que o senpai fez no cursinho e acaba falando com ele. O senpai diz que é quando ele foi para uma aula teste e a presidente diz que essa obra está muito ruim, né, está muito rude. O senpai acaba falando que claro, né, que realmente ficou muito ruim e que comparado com as pessoas que levam a arte a sério, podem fazer. Nesse exato momento a presidente chega bem pertinho do senpai, né, deixando o menino todo nervoso, porque pelo amor de Deus a presidente só tá usando um macacão e não tá usando mais nada, velho, como pode? A presidente olha para o desenho que o senpai está fazendo e diz que é um desenho magnífico e que ele não apenas capturou a forma e o peso do objeto, mas ele também conseguiu transmitir o próprio espaço ao redor. A presidente tenta animar o senpai e diz que ele é mais que capaz de desenhar uma obra de arte boa, né? É só ele desenhar como de costume e que ele é muito melhor, né, que aquelas pessoas do cursinho. O senpai fica todo nervoso e acaba agradecendo a presidente, mas diz que é muito difícil para ele desenhar normalmente. A presidente fala pro senpai não se preocupar, que ela vai ensinar uma técnica secreta, né? Uma técnica secreta não, uma técnica super secreta, né, para ele conseguir superar a ansiedade dele. O senpai fica bastante surpreso e pergunta como assim uma técnica secreta? E a Suna fica bastante empolgada, né, dizendo para o senpai que isso é maravilhoso, como se ela soubesse qual técnica é essa. O senpai acaba falando para a presidente que ela está muito ocupada com a faculdade. A presidente diz que isso não importa e que ela causou muitos problemas para ele no passado. O senpai acaba falando, né, de jeito nenhum, ela não causou problema nenhum. E ela fica um pouquinho pensativa, acaba lembrando do momento que ela estava chegando na escola para poder buscar a Suno. E nós vemos que ela acabou tendo um encontro com a Nagatoro. Elas duas começam a se encarar, né? E a presidente pergunta o que a Nagatoro precisa. Nós vemos que a Nagatoro está um pouquinho decepcionada e ela fala para a presidente que o senpai está ansioso com os seus desenhos e que ela pensou em dizer para ele, né, apenas dê o seu melhor e dar um tapinha nele como sempre e que talvez isso seja sim uma boa ideia, mas que ela realmente não entende nada sobre arte. A Nagatoro então acaba se curvando, né, diante da presidente e pede para ela dar um conselho ao senpai, por favor. Nós vemos que a presidente está bastante séria e a Nagatoro está se corroendo ali, né, já que ela foi pedir ajuda logo à presidente. A presidente coloca um sorriso no rosto, né, e diz que muito bem, que ela vai aceitar o pedido da Nagatoro. A Nagatoro fica bastante surpresa, né, e provavelmente com medo. E acaba agradecendo a presidente. Na cena seguinte acaba voltando para o presente e nós conseguimos ver uma cabeça de salsicha lá na porta, né, observando a conversa que a presidente está tendo com o senpai. A presidente vira pro senpai e diz que, como sempre, a única coisa que ele precisa fazer para superar qualquer parede. A Nagatoro continua observando ali o senpai, né, bastante nervosa, toda coradinha, e ela ouve a presidente dizendo que é o poder do amor.
amor. Ela então vira pro senpai e pergunta o que ele vai fazer, se ele realmente está interessado em aprender a técnica secreta dele. O senpai, com um baita sorriso no rosto, acaba falando que, por favor, me ensine. E nós vemos a Nagatoro bastante feliz, né, já que tem dedo dela no meio dessa ajuda que a presidente está oferecendo para o senpai. A presidente coloca um sorrisão no rosto, né, e diz que muito bem, que ela vai ensinar a técnica secreta dela. O senpai acaba perguntando, né, qual é a técnica super secreta, né, para poder superar a ansiedade. A presidente diz que é expor repentinamente a arte chocante e que a mente do senpai será capaz de superar qualquer sentimento de ansiedade. A Nagatoro já fica sem entender, né, e já fica um pouco desconfiada, e o senpai, com um sorriso no rosto, também fica sem entender, né, acaba pedindo desculpa à presidente e pergunta o que ela está tentando dizer com tudo isso. A presidente então vira para ele, né, e diz artes chocantes. Ela então acaba ficando de frente para o senpai, né, e o senpai fica sem entender nada e pergunta o que a presidente está fazendo. A presidente então coloca a mão ali no seu macacão e diz que, em poucas palavras, a única coisa que o senpai precisa desenhar agora. Ela então acaba tirando a sua roupa, né, tirando o seu macacão e ficando sem nada na frente do senpai. E diz que é um esboço nu, que a única coisa que o senpai precisa desenhar agora é um esboço nu. E ela fica ali com o seu Júpiter, não, meu Deus, que dois sóis ali iluminando, iluminando tudo. E o senpai e a Nagatoro entram em desespero, porque eles não conseguem acreditar que a presidente literalmente tirou tudo na frente dele. E nós vemos que os dois acabaram se arrependendo, né, de ter pedido ajuda à presidente. E o capítulo termina assim, né, com a Nagatoro e o senpai desesperados, arrependidos, mas com aquele gosto da coisa mais amarga que você já comeu. Então imagina agora, é isso que o senpai e a Nagatoro estão sentindo, ó, na língua deles, porque eles foram pedir ajuda à presidente. Na verdade, quem foi pedir foi a Nagatoro, né, e o senpai só aceitou. Mas mesmo assim, os dois pediram ajuda à presidente e agora estão arrependidos amargamente, porque a presidente tirou tudo, arrancou tudo e ficou sem nada. Assim, pra gente ficou censurado, mas pro senpai não tava censurado, ele viu tudo. Mano, os olhos dele tá queimado, porque ele olhou diretamente para aqueles dois sóis, como aquele sistema solar binário, onde tem duas estrelas, mano. E me queimou os olhos, senpai, provavelmente. E a Nagatoro ativou o Byakugan, porque os olhos dela tá tudo vermelho de tão nervosa que ela ficou. Mas enfim, galera, eu vou parar de falar, porque eu vou fazer um vídeo somente comentando sobre tudo que rolou nesse capítulo e provavelmente eu vou soltar no sábado, tá bom? Vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Se gostou, deixa o like. Se não deixar, você sabe que o Rico vai vir na sua casa hoje cedendo. Hoje. O Rico vai chegar na sua casa assim, é hoje. Então deixa o like aí pra evitar o Pico matador. Tamo junto, meus otakus maravilhosos. Oi. 頑張れ頑張れ先輩